Olá, está começando agora mais um Gente.com e hoje eu converso com um ex-frade carmelita que desenvolve um dos trabalhos mais respeitados quando se fala em atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco. Fernando de Góes é o idealizador da Chácara Quatro Pinheiros, em Mandirituba, na região de Curitiba. A casa atende 70 meninos que convivem num ambiente de respeito e de afeto. Para eles, este paulista, filho de pais nordestinos persistente, é quase como um pai que está provando que a vida pode ser melhor. Fernando, muito obrigada pela participação. Um prazer enorme falar com você. Prazer todo nosso de estar participando do teu programa. E contar os seus causos daqui a pouquinho. Antes eu vou mostrar, a nossa equipe esteve na Chácara Quatro Pinheiros para a gente mostrar que trabalho é esse do qual estamos falando. Olá, Mira. Olá, pessoal. Nós estamos em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, na Chácara Quatro Pinheiros, onde funciona um importante projeto do seu entrevistado de hoje, Fernando de Góes. Aqui são recebidas crianças e jovens de 8 a 18 anos de idade em situação de risco. Nós viemos mostrar como elas são acolhidas por aqui e como é feito o trabalho com elas. O Lázaro é um dos gestores aqui do projeto. Lázaro, como que funciona esse trabalho aqui? Então, o nosso trabalho aqui funciona no acreditar. O trabalho aqui ele é realizado com os meninos dentro da filosofia dos sonhos, trazendo eles a concepção dos sonhos, de que ele deve acreditar nele mesmo. Nós trabalhamos também a questão da escola, que é fundamental na vida de cada ser humano, né? Que acho que a educação é fundamental. E o funcionário aqui, nós temos o cronograma diário, né? As atividades rotineiras, por exemplo, né? Temos acompanhamento escolar, futebol, informática, artesanato. Quem são esses meninos? Quem são essas crianças que estão aqui? Então, esses jovens, essas crianças que estão aqui, são as crianças que viviam numa situação difícil na cidade, né, de Curitiba, cidade metropolitana de Curitiba, e que encontraram numa situação de negligência, vamos dizer, familiar do próprio município, por exemplo, sem políticas públicas, e que são encaminhados para cá através do Poder Judiciário, através do Conselho Tutelar, através de entrevistas assim, com o Conselho, com os educadores, né, que faz essa abordagem que eles venham aqui. Quando eles chegam aqui, como que eles estão, Lázaro? Eles chegam aqui sem expectativa nenhuma. E aqui é trabalhado essa expectativa neles. Essa vontade de crescer, de ter uma oportunidade na sociedade, essa inserção na sociedade novamente, para com que os sonhos deles se realizem. Bom, esse trabalho desenvolvido na Chácara Quatro Pinheiros, ele é tão importante que, na verdade, olha só, a casa é reconhecida pela Unesco como uma das 50 iniciativas latino-americanas mais importantes no atendimento à criança e ao adolescente. Agora, esse trabalho, ele teve todo esse êxito pela forma como ele foi desenvolvido desde o início, né, Fernando? A gente podia começar essa entrevista contando isso. Qual é a grande diferença? Olha, a grande diferença, Mira, e todo o seu público, é que foi uma metodologia, um trabalho feito na rua. Então, para mim chegar à chácara, eu tive 3 passos importantíssimos. Primeiro, eu fui frade religioso, fui carmelita, fui para o Nordeste, lá eu trabalhei, conheci Paulo Freire, conheci Dom Helder Câmara, então eu fui me associando a pessoas que tinham história de vida. Quando eu voltei do Nordeste, eu fui morar numa favela, aqui em Curitiba, na Vila Lindóia, chamado Comunidade Profeta Elias. Já com esse objetivo também, de viver aquela realidade. Exato, porque eu queria trabalhar com meninos em situação de rua. E os meninos em situação de rua, primeiro, eles moram numa periferia, eles são expulsos da favela. Então, eu fui bem no começo, na origem. Então, nessa favela, eu morei 8 anos convivendo a questão da violência, a questão da droga, a questão da negligência. Para mim, tirar uma metodologia. Depois de 4 anos dessa favela, eu vim para as ruas de Curitiba, com a metodologia, primeiro, conhecer essa realidade dos meninos e meninas nas ruas, conviver com eles e com eles descobrir um meio para uma alternativa de vida. Quando a gente diz isso, até para o público entender, quando você diz eu vim para as ruas, você veio morar nas ruas? Também morei na rua, porque assim, eu sempre fui um pouco radical na minha vida. Então aquilo que serve para ele também serve para mim. Eu sei que ninguém deveria morar na rua,
mas infelizmente hoje nós temos um contingente muito grande de crianças e adolescentes morando nas ruas por falta de solidariedade e por falta de políticas públicas. Então, na minha concepção, eu deveria estar lá junto com eles para sentir na pele e junto com eles buscar uma nova metodologia. E essa nova metodologia, essa alternativa foi exatamente a questão da chácara. Por que da chácara? Eu estava fazendo uma pesquisa uma noite para o IPUC. O IPUC queria saber quantas crianças moravam na... Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Exatamente. E eles queriam saber quantas crianças moravam nas ruas e eu queria saber por que eles estavam na rua e o que fazer para tirá-los da rua. E nessa pesquisa, numa noite muito fria, um menino chegou com uma flor e entregou para uma religiosa, assim, irmã, plante porque eu moro na rua e na rua não dá para plantar nada. E eu disse, mas escuta, mas por que essa plantação? E a gente começou a discutir, Mira, com eles, e eles falaram, alguém falou, por que a gente não cria uma chácara? Eu disse, mas por que de uma chácara? Eu disse, porque numa chácara nós vamos conviver com a terra, vamos conviver com os animais e com a natureza, e vamos ficar distante das drogas. Eu disse, olha, a minha pergunta que eu fiz para vocês há alguns anos, você me deu a resposta agora. Vamos nos organizar enquanto sociedade e vamos criar chácara. Então, dessa situação, usando o método do Paulo Freire, você escutar e junto e da população sofrida... Tirar daí a realidade e a solução, digamos assim. Exatamente. Então, a solução e a realidade parte dele. Então, desse princípio, eu me organizei com uma equipe para exatamente criar a chácara Meninos de Quatro Pinheiros. Agora eu vou te perguntar, não sei se essa resposta é fácil. Por que um menino vai parar na rua? Porque, assim, do senso comum, a gente olhando de fora, você pensa assim, ou a família rejeitou essa criança, ou então a vida na rua está mais fácil, porque pede, ganha fácil, ou não tem outra opção, não conseguiu estudar, ou foi expulso da escola. Por que as pessoas vão parar nas ruas? Olha, infelizmente, Mira, eles vão para a rua. O primeiro fator determinante é a pobreza, é a miséria. E explico para você. Quando um casal de classe média, classe alta, eles brigam, se separa, cada um vai para um apartamento. Quando os pobres, os miseráveis brigam, os filhos vão para as ruas. Porque o pai não tem condições, a mãe não tem. Então começa exatamente a questão da miséria e da pobreza. E a miséria e a pobreza se juntam à questão da violência e à questão da droga. Então, quando alguém vai para a rua, porque infelizmente não tem mais caminho, não tem mais saída. Então, para que isso não aconteça, a gente sabe que hoje, por exemplo, falta políticas públicas, os nossos gestores têm que conhecer essa realidade e criar projetos que tenham a ver com a vida deles. E muitas vezes os nossos gestores criam um projeto pensando ter uma cidade bonita, uma cidade maravilhosa, sem pensar na situação daquela... Só tira o problema da vista, né? Exatamente. Quase como isso. E aí, no caso, são os burocratas, que nós, os burocratas, pensando do outro lado, quem não conhece, não entende da realidade dessas pessoas. Você vê, hoje, Mira, segundo os dados da prefeitura, tem 4.000 moradores adultos que moram nas ruas de Curitiba. 4.000. Você imagina, hoje nós temos famílias morando nas ruas de Curitiba. Uma cidade que é considerada modelo no país. Pois é. Rica. Imagine outras. Então você veja o grau de pobreza, o grau de miséria que vive as nossas famílias. Então, quando não tem mais lugar, quando não tem mais espaço, infelizmente vão para as ruas. Então, daqui a pouquinho nós vamos ver como essas crianças, como esses jovens vivem nas ruas, porque o Fernando tem experiência para contar isso para a gente. Um breve intervalo, daqui a pouquinho voltaremos. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás mil brilhos. Estrela da minha pátria, Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro.
Estamos voltando hoje recebendo aqui no estúdio Fernando de Góes, que era o coordenador do projeto da Chácara Quatro Pinheiros, uma chácara que recebe jovens em situação de risco. Há pouco nós estávamos falando sobre o fato de viver na rua, porque você optou por isso, né, Fernando? Para poder entender, assimilar de perto a realidade dessas crianças, desses meninos. E o que te assustou muito nas ruas? Porque a gente lê, a gente ouve falar, agora viver a situação é muito diferente. Olha, Mira, o que mais me assustou na rua foi exatamente a questão da violência. Anos atrás não tinha tanta droga, por exemplo, de vez em quando eu falo que infelizmente eu tenho saudade da cola de sapateiro. Porque era bem melhor que... Era o tempo da cola de sapateiro, é verdade. Era bem melhor a cola do que o crack. Então, o que eu notei viver muito na rua foi exatamente a questão da violência, porque os meninos nas ruas eles têm que roubar, têm que sobreviver e a indiferença da sociedade. Então, as pessoas olham para a criança, olham para o adolescente com um olhar indesejável. Então, é maloqueiro, não presta, tem que ser preso, tem que ser exterminado. Então, a indiferença e a violência foi o que me assustou muito nessa minha trajetória de rua. Agora, quando você diz tem que roubar, tem que sobreviver, eles não têm, por exemplo, por que não trabalhar? Eu vou usar o discurso de quem está do outro lado. Certo. Por que não fazer um jardim? Por que não lavar um carro? Por que não, sabe, bater na sua porta e dizer, olha, posso fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro aqui? Enfim. Eu usei o termo não tão correto, eu digo assim, infelizmente, roubo não deve fazer parte da vida das pessoas. Nunca é. Nunca, mas você sabe, Mira, que quem dá mais, os piores exemplos são os nossos políticos, que deveria dar exemplo para as nossas crianças. Então, o exemplo, infelizmente, já vem de cima. Claro que a gente não pode seguir esses exemplos, mas quem está na rua, como é que ele vai ter ferramenta para carpir um jardim? Como é que ele vai ter, por exemplo, ele dorme na rua, dorme na calçada, tem menos caloria, então ele tem uma vida um pouco desajustada. E quando ele vai para a rua, Mira, o que é que ele vai fazer? O roubo, o que ele faz, ele vai tentar ferir a sociedade que fere ele. Então, aquilo que ele perdeu, ele vai tirar de você e vai tirar das pessoas. Alguém fala, enquanto você vai para o colégio, seja positivo, medianeira, eu estou dormindo na rua. Você vai ser um doutor e eu vou ser um burro. Então, o que você tem, eu vou tirar para compensar um pouco daquilo que eu perdi. Entendi a lógica, entendi. Agora, nessa chácara, vamos então começar com o trabalho desenvolvido na chácara, que hoje abriga 70 meninos. A partir dessa experiência das ruas, dessa vivência de ver o que é importante para eles, vocês desenvolveram uma metodologia própria de trabalho, Com né? certeza. E essa metodologia... Que consiste em quê? Olha, hoje a nossa metodologia, Mira, ela consiste em 4 ferramentas pedagógicas. E essas ferramentas, e assim, eu digo assim, hoje na chácara a gente trabalha com meninos, por exemplo, esse ano eu recebi um garoto que recebeu 9 facadas e teve 2 irmãos que foi assassinado nesse fato. Teve um outro garoto que recebeu 8 tiros e um outro recebeu 2, um outro roubou a arma do traficante. Então você veja, o contingente que a chácara recebe hoje é uma alta complexidade. Meninos com as emoções destruídas. Exatamente. Imagino. E para você trabalhar isso, e ainda num país que criança e adolescente não é, fala o estatuto que é prioridade absoluta, mas eu falo que não é prioridade. É prioridade enquanto no papel, mas enquanto prática não. E por quê? Porque hoje foi feita uma pesquisa, um adolescente infrator deve estar custando para o Estado em torno de uns R$7.000. E hoje... Isso mês? Mês. E se o Estado, em todos os níveis, usasse a prevenção, com certeza o resultado seria outro. Mas dentro desse contexto, aí surge, por exemplo, e hoje na chácara para nós, uma situação de conflito é uma grande oportunidade de a gente tirar uma lição de vida. Quando eu falo as 4 ferramentas pedagógicas, e essas ferramentas também é uma coisa importante, que ela está vinculada com a natureza. Eu aprendi que eu tenho que cuidar de criança, mas eu preciso cuidar do meio ambiente junto com elas, ensinar ela. E as ferramentas, Mira, são acolher, ouvir, cuidar e transformar. Então, acolher, ouvir, cuidar e transformar. E cada ferramenta dessa, Mira, está ligada à questão do animal. Por quê? Você olha na rua a quantidade de moradores que tem cachorro nas ruas. Porque tem uma pesquisa que fala que a população pobre, aparentemente, era mais feliz do que a rica. Um dos motivos é a convivência com os animais. Então, vejo o amor, o carinho, o cuidado. Enquanto muitos moradores dormem nas ruas, os cachorros estão cuidando dele. Sempre tem. Sempre tem. E muitos cachorros. Gato não, mas cachorro tem bastante. Então, quando eu pego a ferramenta a colher, a gente pega o exemplo da galinha. A galinha que choca seus ovos e a galinha que está sempre de asas abertas para acolher a sua cria. Quando eu pego a ferramenta ouvir, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Então, eu preciso ouvir muito mais do que falar.
E quando eu pego essa ferramenta, eu pego o exemplo do cachorro. O cachorro acolhe o seu dono, acolhe a sua dona em qualquer situação. E se o dono chega mais fragilizado, o cachorro acolhe mais ainda. E é um amor incondicional. O dono abandona o cachorro, mas o cachorro não abandona o seu dono. A terceira ferramenta pedagógica é a ferramenta cuidar, o cuidado. Leonardo Boff fala que cuidar não é um ato, cuidar é uma atitude. Veja a nossa falta de atitude com as crianças, com os jovens e com os idosos. E quando eu pego essa ferramenta cuidar, eu pego o exemplo do corvo. O corvo, quando morre um cachorro, a gente joga fora. E o cachorro, o gato, e o que faz o corvo? Ele vem lá e ele consome para si. Ele é discriminado porque ele é preto, ele é feio, ele vive de carniça, mas pouco interessa. Ele é o cuidador cuidadoso que cuida da natureza. E se ele não fizesse isso, imagina a quantidade de doença que não tem no planeta. E ele faz isso a custo zero. Quando eu pego a última ferramenta, que é a ferramenta transformar, nós temos lá um quadro de sonho, porque quando o menino chega na chácara, Mira, a maioria queria ser policial. E assim, por quê? É a referência e assim, porque eu também quero bater nas pessoas e não vai acontecer nada comigo. Eu disse, não, mas nós temos policiais exemplares. E você vai ser aquele policial que legal. Mas, assim, como ele tem a autoestima lá embaixo, a gente trabalha muito a questão do ser. Para mim, não importa de onde você veio, mas onde você quer chegar. Isso para mim é importante. E quando eu coloco no refeitório, onde ele vai tomar o seu café e almoçar, ele vê que ele tem um sonho, ele tem uma meta. Assim, vai para a aula, vou. Quando ele volta, eu pergunto, foi para a aula? Foi. Como é que você foi? Fui mais ou menos. Olha, teu sonho está mais ou menos. Fui bem, teu sonho vai bem. Então, hoje o sonho é uma soma na vida desse garoto. Onde ele vai, o sonho vai atrás. E o que mais ajuda ele a realizar esse sonho é exatamente os meninos que passaram pela chácara, superaram a linha da pobreza e conseguiram fazer cursos superiores. Gente, isso é maravilhoso. E não são raros os exemplos não lá, são né? raros. Porque já são quantos anos de chácara? Esse ano completou 20 anos. 20 anos. 20 anos. São muitos casos. São muitos casos, exato. Meninos, e eu trabalho 30 com população de rua. Então, a ferramenta transformar, eu tenho que transformar esse sonho em realidade. E eu peguei, para concluir, eu peguei o exemplo da abelha, a forma como a abelha se organiza em comunidade, a forma como a abelha cuida da natureza, faz o reflorestamento, o trabalho organizado, são pequenininhas, uma abelha visita por dia em torno de 40 mil flores, eu cuido de crianças, a abelha cuida de flores. E sabe que as flores nos acompanham quando a gente nasce, a gente morre, ou seja, as flores nos acompanham a vida inteira. Então eu tenho que trabalhar com gosto com essa criança, fazer com que ela realize seu sonho e buscar uma nova vida para todo mundo. Fernando, tudo isso que você está falando, eu estou aqui me empolgando. Quer dizer, a gente tira uma conclusão que é irrefutável. Há como recuperar qualquer ser humano. Por pior que esteja a situação O pior dele. que seja. Eu já trabalhei, Mira, com jovens assim, infratores. E dá um exemplo para você. Teve um garoto, ele pediu chance na chácara 10 vezes. E quando chegou na 10ª, eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir dar conta. Ele pediu chance, você diz, ele ia e saía. Ficava uma semana e depois voltava. Ia embora. E na 10ª vez ele bateu de novo. Aí eu falei assim, olha, eu não vou dar conta, eu não vou ficar com você. Ele falou assim, mas você não falou que eu tenho que acreditar nas pessoas? Aí eu lembrei que eu tinha falado. Eu disse, então eu vou te dar a chance. Aí ele falou assim, olha, eu sou negro, e se você quiser, eu posso até ser escravo aqui, porque eu quero me livrar do crack. E eu sei que eu vou me livrar do crack, não é com remédio, é trabalhando. Então, me dê tudo, qualquer trabalho. Claro que eu trato ele com a maior dignidade. Claro. E hoje, Mira, o que ele fez esse garoto? Hoje ele tem 22 anos, ele é educador na chácara, e ele criou o melhor projeto social em Mandirituba. Ele trabalha com o movimento negro, com capoeira, com dança afro. Fantástico. Ele tem mais de 500 alunos em Mandirituba, participando de show, de atividades, trabalhando na questão da drogadição, trazendo a parte da arte, a parte da cultura. E era um menino que eu achava que não tinha mais jeito. Então, qualquer cidadão dá como você investir, e eu sempre assim, o meu método é de um limão a uma limonada. E virar o jogo. Se eu estou perdendo ou empatado, eu não concordo com isso. Eu tenho que virar o jogo, tenho que ganhar. Tem que ganhar. E o Fernando tem autoridade para falar isso. Mais um intervalo breve e daqui a pouco eu vou contar para você. Eu vou só antecipar que o Fernando está voltando para as ruas. Você já vai entender por quê. Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Alô? Por
por favor, me ajuda. O que está acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, eu tô com medo. Mas eles quem? Liga pro 190. Tentei ligar pra polícia, bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde que você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta, o que eu faço? Meu Deus, o que eu posso fazer? Estão aqui dentro, são 3, Passa o endereço. Tem que chamar a polícia. Mas calma, calma, o que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de rato. Mas catar. Mas é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né? O Gente.com volta hoje conversando com Fernando de Góes, que era o coordenador da Chácara 4 Pinheiros, que atende crianças e adolescentes em situação de risco. Ele que está agora com novos projetos, a gente já fala sobre isso, mas eu quero que você entenda por que esse homem que dedicou a vida toda a essa causa tem tanto respeito, tanta admiração de pessoas que passam pela chácara, de voluntários, de jovens que foram atendidos. Quer ver só? Eu descrevo ele uma pessoa de São Francisco de Assis, um homem do povo, um homem que busca políticas públicas para ajudar todo mundo. Como é que vocês se conheceram? Então, o Fernando eu conheci em 82, eu ainda era menino de uma comunidade muito carente, no qual ele chegou como seminarista. E a gente estava praticamente a olhar da rua, né, quando ele chegou e que ele nos acolheu nessa casa onde ele morava e começou a fazer todo um trabalho com artesanato, com reciclagem, nos ajudava com os nossos conflitos na escola e aí a gente resolvemos montar uma peça de teatro, que na qual entre elas saiu até uma musiquinha que foi feita pelo grupo de teatro, né? Que contava essa música, conta totalmente a nossa história. Você lembra algum trechinho? Lembro. Essa para mim é praticamente uma oração. Como que ela é? É bem assim. Ela pode ser cantada como verso, como pode ser cantada como rap, enfim, vou cantar como a gente cantava lá na época, assim. Eu solto raia, eu pulo valetão, eu vim da roça, eu cato papelão, pra ajudar meus pais e meus irmãos, pois é do lixo que sai meu ganha-pão. Eu sou uma criança simples, não sei se vou pro céu, só sei que moro na favela e sou um catador de papel. Catar papel é minha vida, pois na cidade não tenho saída. Eu chego em casa muito cansado, vou rezar pra Deus me ajudar, pra essa vida um dia melhorar. E está melhorando de muita gente, né? Fernando, quando você vê esse pessoal enchendo a boca para falar de você, você se sente realizado, né? Porque você se doou, na verdade, a essa causa. Olha, Mira, na verdade, esse ano completou 30 anos que eu trabalho com moradores de rua. Eu fico contente, de um lado, pelo reconhecimento e pelo sucesso, mas a gente sabe que ainda é muito pouco. É muito pouco porque a miséria, a negligência, a violência, a falta de políticas públicas. Hoje nós estamos perdendo muitas crianças, não adolescentes, crianças no mundo da droga, no mundo do crack e violência. Eu fico muito isso, porque se cada um fizesse um pouquinho a mais, o pobre nos pede tão pouco, Mira, eles nos pedem tão pouco, ele nos pede a dignidade, a gente não consegue dar, a gente trata eles com esmola. Então isso me revolta, então por isso que eu tenho outros projetos de solidariedade para exatamente viver mais com essa população, sentir na pele e junto com eles buscar um mundo, uma sociedade melhor para todos. Bom, antes de você falar desse projeto, eu vou colocar mais um depoimento e a gente já explica o que você está pensando. Tá aí. bom, querido. E ele fala assim para mim, eu nunca esqueço, ele falou assim, Denise, se você conseguir uma pessoa, se você conseguir ajudar um por dia, que esse um te compreendeu, que esse um entendeu o que você falou, se contente, porque é assim mesmo, você não vai conseguir acolher e abraçar todo mundo. Então assim, quando eu estou muito nervosa e muito ansiosa, eu procuro ouvir, lembrar disso que ele me falou. Eu acho que sem você eu não estaria realizando os meus sonhos, meu sonho de vida, de família, meus filhos, meu genro, que é fruto daqui. Eu agradeço a você, Fernando, e dizer que eu te amo tanto, tanto, que vamos sofrer muito a tua ausência, a tua ida de busca da tua realização de sonho também, mas quero estar com você para te ajudar a realizar o teu sonho, porque o meu você já está realizando. E acredito que de muitos que você já realizou e de muitos ainda que virão, com a tua força, com o teu sonho, com a tua esperança que você nos ensinou a acreditar em nós primeiro e acreditar nos meninos aqui, com certeza muitos sonhos serão realizados
E agradeço, dizer que eu te amo muito. Em nome dos meninos, dizer que é nosso grande paizão. É isso que todo mundo fala, né, Fernando? É. Fernando, agora não dá para a gente também, eu imagino, querer dourar a pílula. Quer dizer, é um trabalho que também exige muita dedicação de todo esse pessoal, das educadoras, enfim. Vocês estão lidando com uma população de risco. Como é que você administra isso, os conflitos, enfim, eles surgem com muita frequência, é complicado? Ou o nosso imaginário de que lidar com essa população é muito complicado, na verdade a gente exagera? Olha, eu tenho certeza, eu sempre trabalho com certeza. Conta isso pra gente. Eu digo assim, por quê? Claro que é um trabalho que exige, porque eles vêm numa situação deplorável, mas nada que não corrija, Mira, com uma boa educação e uma boa pedagogia ligada a uma boa metodologia. Então, quando eu trabalhei para você, peguei o exemplo dos animais, e falei para você que cada conflito, para mim, é a oportunidade de eu buscar novos caminhos. Então, quando surge um conflito, eu falo assim, gente, quem criou esse conflito foi vocês. Quem criou foi nós. E quem tem que resolver aqui é nós. Então, eu devolvo o conflito para eles. E assim, você quer uma chácara boa? Nós queremos. Então, você tem que fazer melhor a sua parte. Então, essa administração participativa, democrática, onde você se valoriza a todos e cobra de todos, Mira. E também falo para você, hoje a nossa maior educadora é a mãe natureza. Porque o menino está triste, ele vai no tanque dar um mergulho, vai no campo, joga um futebol, senta numa árvore, escuta um passarinho. Então a natureza nos oferece, Mira, o que ela tem de melhor: as flores, os frutos, o ar, a chuva. E uma boa equipe de educadores que está junto com os meninos, não é uma coisa de 7 cabeças, não. É uma coisa possível de fazer, só que a gente tem medo, a gente não quer fazer. A gente, às vezes, fica muito mais ligado à questão de teoria, de outros projetos europeus, esquece que esse menino tem uma história de vida. E ele conseguiu se articular na vida sozinha, na rua sozinho, do seu jeito. E quando você tem um espaço, eu falo assim, olha, então o que você usou de coisa que não era legal na rua, vamos transformar em coisas boas aqui na chácara. Ótimo. Então, por exemplo, eles faziam os malabares deles, com limão. Hoje eles trabalham com hip hop. O que ele passou na rua, eles constroem música e eles vão nas escolas, vão na universidade. Olha, eu passei na rua, mas ninguém precisa passar pela rua. Então a gente consegue transformar tudo aquilo que não foi legal, a experiência de vida dele, para um segundo passo de organização, de metodologia para ajudar outros meninos que estão chegando. E por que você decidiu novamente morar na rua, já que você já tem toda essa experiência? Porque, Mira, antes de eu criar a chácara, eu já queria ficar morando na rua. E uma vez na Praça Rui Barbosa, eu estava com um grupo de garotos, eu falei, eu vou ficar morando com vocês. E um falou assim para mim, não, a gente não precisa de um concorrente a mais. A gente precisa de alguém que tire nós da rua. Aí surgiu a proposta da chácara. E eu vou criar a chácara e esse desejo vai desaparecer. Mas a gente vive num país, Mira, numa sociedade que tem sempre uma massa sobrante, que não tem educação, que não tem moradia, que não tem escola, que não tem nada. E eu sou movido pela solidariedade. Eu sempre falo, se eu não tenho pão para todo mundo, eu não posso comer um pão sozinho. Então, eu vendo tanta miséria, e hoje eu estou confortável na chácara. E eu imagino que não é isso que Deus pede para mim, não é isso que as pessoas esperam de mim. Então, eu fiz a chácara, junto com a equipe. Hoje eles podem continuar, e eu quero vir para a rua como um grito de protesto, dizer que não é justo ninguém morar na rua. Mas, infelizmente, como muitos moram na rua e falta políticas públicas para ele, também vai faltar políticas públicas para mim. Eu vou ficar na calçada com ele, cobrando dos nossos governantes que cuide das pessoas que estão na rua, porque eles estão não porque ele quer, mas porque os nossos políticos da sociedade estão de braços cruzados. Então, eu quero ir, o sapato que serve para ele também vai servir para mim. E junto com eles eu vou buscar políticas públicas, porque eu também estou precisando dessa política pública. E eu tenho certeza que você vai sair de lá com outros grandes projetos. E esperamos, com certeza. Foi uma honra enorme falar Toda com nossa, você. querida. Parabéns para você, parabéns pelo resultado desse trabalho e que a gente possa ouvir falar muito desses meninos como profissionais, enfim, grandes pessoas. Legal. Muito obrigada, Obrigado parabéns você. pela sua contribuição. E parabéns pelo trabalho, tá? Pela discussão, que é bem importante, tá? Com certeza. Obrigada, Obrigado Fernando. você, querido. Gostei bastante, tá? Eu que agradeço. O Gente.com está terminando, a gente se vê de volta no próximo programa. Até lá.